Irmãos, nós estamos numa série de Natal, como fazemos todos os anos, e hoje nós temos a segunda mensagem, que é o Natal nas Epístolas. Então nós vamos até a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Peço que você abra no capítulo 4. Tá bom? A partir do verso 1. Vamos fazer a leitura do nosso texto e depois entrar na exposição dele e falar sobre o Natal e o nascimento de Jesus a partir desse texto. Então vamos fazer essa leitura na NAA. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos orar pela mensagem. Senhor, muito obrigado por esse culto até aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido nesse lugar para ouvir a tua santa palavra, Senhor. Nós oramos para que por meio do teu Espírito, o Senhor possa falar aos nossos corações e que nesse momento Cristo brilhe sobre nós, Senhor. Cristo brilhe sobre as nossas mentes, sobre os nossos olhos, sobre os nossos corações. Que Cristo brilhe aqui pela primeira vez sobre a vida de alguém, Senhor. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor fale conosco por meio desse texto, por meio da tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Agora há pouco nós ouvimos o testemunho da Sofia e do Beni. E foi difícil não se emocionar, né? Difícil não se emocionar diante da dor deles, mas diante principalmente do agir de Deus, do cuidado de Deus, que eles aqui relataram. E no meio das palavras dos dois, uma frase interessante foi dita. Uma frase dita por dois filhos que perderam de modo repentino e inesperado a mãe. A Sofia leu aqui o seguinte: há uma família no meio do povo de Deus. Há uma família no meio do povo de Deus. Isso é a mais pura e profunda verdade, irmãos. Há uma família aqui. Há uma família no povo de Deus. Não qualquer família. Nós usamos, às vezes, essa palavra para diversos tipos de grupo e de ligações de afeto. Às vezes, os colegas de trabalho se dizem, nós somos uma família aqui, a família dessa empresa. Essa família aqui é muito mais profunda do que essa. Às vezes, alguns torcedores de times de futebol ou de qualquer esporte dizem, nós somos uma família aqui. A família tricolor, a família alvinegra. Mas a família que há aqui é uma família muito mais profunda do que essa. Alguns grupos étnicos de determinados lugares, como por exemplo os judeus de Nova York, se chamam, nós somos aqui uma família, temos o nosso bairro, a nossa comunidade. Mas a família que há nesse lugar é uma família muito mais profunda do que essa. Ouso dizer aqui, irmãos, que a família de sangue, que a família de dentro das nossas casas, que é insubstituível, que é especial, que tem um significado muito profundo, aqui há um outro significado e uma outra esfera com mais profundidade ainda. Aqui é uma família de laços eternos. Aqui é uma família onde os nossos laços não são no nosso sangue, mas no sangue de Deus, derramado por Jesus na cruz do Calvário. Há um significado familiar entre nós, povo de Deus, muito mais profundo do que pode existir em qualquer lugar. Tudo isso porque um dia Deus nasceu entre nós.
Natal significa isso. Natal, o nascimento de Jesus, é o início do nosso processo de adoção por Deus. É o que eu quero que você perceba nesse texto e leve para a sua vida. E que essa mensagem possa consolar o seu coração, animar a sua fé, trazer luz para a sua alma, trazer salvação a você que está perdido, tateando por uma família ou por algo mais profundo do que os meros laços humanos que essa terra podem nos dar. Natal significa que nós não estamos sozinhos ou desamparados. Que a humanidade não foi deixada aos seus próprios cuidados, à sua própria fragilidade, aos seus próprios pecados. Deus habitou entre nós. Aquele menino recebeu o nome também de Emanuel, Deus conosco, Deus com você, Deus comigo. Porque ele estava no nosso meio e ele está no nosso meio. Esse é um significado belíssimo que Paulo traz nesse texto. O nascimento de Jesus como o início do nosso processo de adoção por Deus. Vamos ver como Paulo fala sobre isso? Abra o seu coração e mantenha-se atento, porque o texto é profundo e poderoso. E Paulo começa dizendo o seguinte: digo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo começa esse raciocínio sobre a adoção em Cristo com uma comparação. E ele já vem fazendo um comparativo, desde o capítulo 3, sobre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança em Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer que a lei era como um guardião de prisão. Verso 23, ou como um tutor de crianças. Verso 24. Ela tinha esse objetivo de guardar e guiar as pessoas até o dia da nova aliança. Até Cristo. Até a plenitude do tempo. E aqui Paulo, mais uma vez, então, continua com o seu comparativo. Mas esse comparativo é um pouco mais desenvolvido, um pouco mais diferente. Paulo está comparando uma família romana e o que acontece na dinâmica familiar com essa relação entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança. Vamos entender um pouco sobre isso, porque nós precisamos desse pano de fundo para entender melhor o resto do texto. Paulo diz o seguinte: olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele em nada difere de um escravo, mesmo ele sendo o senhor de tudo, mesmo ele sendo filho daquele que é dono de tudo. Isso acontecia na família romana, era o costume da época. Quando o filho, principalmente o primogênito, era menor de idade, o pai, ele nomeava um tutor, um guardião, que ajudaria a criar, ensinaria tudo, passaria todas as lições, acompanharia, guardaria, protegeria essa criança até o dia da maioridade. E só no dia da maioridade é que essa criança agora passaria a desfrutar dos seus direitos, das suas heranças, do seu poder sobre aquela família. Ali sim, na maioridade, ele desfrutaria de ser filho de quem ele é e ter o sobrenome que ele tem. E Paulo diz algo que era verdadeiro. Até lá, ele era praticamente como um dos escravos da casa. Se submetia ao tutor em tudo. E não tinha direitos especiais. Aliás, essa era uma sabedoria romana da época, para que o filho não fosse criado como o filhinho do papai, recebendo tudo, né, e sendo, né, mimado para não crescer com os prejuízos disso. Então, Paulo explica isso no verso 2. Olha, até lá, até o tempo predeterminado pelo pai, essa criança está sob os seus tutores. Isso é interessante. Era o pai que predeterminava quando seria adequado ele chegar a essa posição de agora receber o poder, agora receber os seus direitos, agora receber a sua herança e começar a administrar também a sua casa. O pai dizia: chegou o tempo adequado. Não, não chegou o tempo adequado, ele não está pronto. O pai predeterminava isso. Enquanto isso, ele era quase como um dos escravos. E a questão da analogia de Paulo, da comparação de Paulo é a seguinte:
Ele explica no verso 3, assim também nós. Nós aqui, para Paulo, em primeiro lugar, os judeus. Paulo está fazendo essa comparação do seu povo. Nós, na antiga aliança, quando recebemos a lei não era para nossa salvação. A lei era para nos guiar como um tutor até o tempo em que nós chegaríamos a uma maioridade. Que maioridade é essa? Cristo Jesus. Até o dia em que Ele viesse e que Ele nos desse plenamente agora as promessas, a herança, o cumprimento de todas as coisas. Enquanto isso, nós éramos esse filho menor de idade. E Paulo está trazendo uma exortação: vocês confiaram nessa lei para a salvação de vocês, que deveria apenas guiar para o Salvador. E vocês ainda começaram a escolher alguns aspectos dessa lei, porque esse é o problema dos Gálatas. Alguns aspectos como a circuncisão e outros, vocês estão colocando a confiança de vocês nisso, nos elementos da antiga aliança para serem salvos. Vocês não estão percebendo que a maioridade chegou em Jesus Cristo. E aí Paulo usa uma expressão que não é tão fácil de entender. Rudimentos do mundo. Nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Por que Paulo não diz só escravizados à lei, escravizados à lei de Moisés? Porque Paulo agora tem um pensamento um pouco mais abrangente. A maioria dos estudiosos e comentaristas concorda que primeiro significado aqui, mais óbvio, é Paulo estar usando rudimentos do mundo, uma linguagem incomum, usada aqui em Gálatas e alguns outros poucos momentos na Bíblia, mas já com outros significados, para falar da lei de Moisés, sim, mas para abranger também agora os não-judeus, todos nós. Todos nós somos, como menores de idade, escravizados a algum sistema elementar desse mundo que promete salvação, que promete uma boa vida, e que nós colocamos a nossa esperança nesses rudimentos do mundo, sem perceber que nós estamos sendo escravizados por ele. Qualquer crença, qualquer ideologia, qualquer pessoa, qualquer sistema de vida, em que você esteja achando que é isso que vai resolver os teus problemas, que é isso que vai te dar vida eterna, que é isso que vai preencher o vazio que você sente, aplacar os teus pecados, atenuar a tua consciência. Se é isso, esses são os rudimentos do mundo que estão nos escravizando. E se nós vivemos assim, nós somos como esse menor de idade, escravizado, sob a tutela da lei ou de qualquer outra coisa que tem nos afastado de enxergar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então Paulo está falando isso. Nós estamos escravizados nessa situação, até a chegada da libertação, até a maioridade legal. E quando ela chega? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer quando lemos esse texto. Quando é o tempo? Quando esse filho se torna realmente filho de direito? Quando ele recebe as promessas? Quando a herança é dele? Quando ele deixa de ser praticamente um escravo? Paulo começa a responder no verso 4. Quando chegou a plenitude do tempo. Quando chegou a plenitude do tempo. Lembre que era o pai que determinava o momento em que o filho alcançaria a maioridade e estaria pronto. Assim também é com o nosso Deus. Deus determinou uma plenitude do tempo. E foi lá, nesse tempo, que Jesus veio. No momento certo. No momento adequado. No momento divinamente planejado desde antes da fundação do mundo. No momento da providência de Deus. No momento em que toda a terra estava o mais preparada possível na sabedoria divina para receber o Filho de Deus, para receber o Messias e o nosso Salvador. Foi naquele tempo. Natal, irmãos, ele não acontece por acaso. Ele não é uma obra aleatória. O nascimento de Jesus, ele não é um nascimento como outro qualquer. Provavelmente ele não nasceu, ou quase que certamente, ou vamos dizer certamente, no dia 25 de dezembro. Se estuda e se tenta se aproximar de uma outra data que seja mais fidedigna, realista aos fatos da época. Mas nós não sabemos o dia em que realmente Jesus nasceu.
Nós não sabemos o dia exato que Jesus nasceu, mas nós cremos que foi exatamente no dia planejado por Deus. Nem um dia a menos, nem um dia a mais. Foi no momento da plenitude do tempo. No momento predeterminado pelo Pai. Foi no lugar certo, foi no tempo certo, foi na cidade certa, foi da família certa, conforme dizia as Escrituras, para que tudo se cumprisse, para que tudo ficasse claro de que aquele realmente era o Messias de Israel e de todo o povo de Deus. Natal é uma obra da providência divina. Na plenitude do tempo, o verso 4 também diz que Deus enviou o seu Filho. Nós vamos começar a adicionar informações agora sobre o nascimento de Jesus. A primeira delas, na plenitude do tempo. A segunda delas, Deus enviou o seu Filho. Esse Jesus que nasce nessa plenitude do tempo, na cidade de Belém, do ventre de uma virgem chamada Maria, numa manjedoura, é o enviado de Deus. Aqui há outro elemento que difere completamente o nascimento de Jesus do nascimento de qualquer outro ser humano, que é o seguinte: a nossa existência começa na nossa concepção / nascimento. É ali que nós passamos a existir. Jesus não. Jesus já existia. Ele foi enviado ao ventre de Maria. A concepção de Jesus, a gestação de Jesus não é o início da vida de Jesus. Não marca o início da sua existência. Ele é aquilo que a teologia chama de Deus pré-existente. Jesus sempre existiu ao lado do Pai, plenamente divino, igual ao Pai, da mesma substância, 100% Deus. Ele estava na criação de todas as coisas, ele estava antes disso, no conselho trinitário, com o Pai e com o Espírito Santo. A concepção de Jesus, a gestação de Jesus, o nascimento de Jesus é o início não da sua existência, mas da sua missão de salvação a nós. Nisso ele difere completamente de todos os outros seres humanos. É o que Paulo diz, Filipenses capítulo 2, ele já existia na forma de Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Mas ele não se segurou a isso como um argumento de indiferença. Ele desceu até nós. Foi humilde, se esvaziou até a morte e morte de cruz. Existe mais uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Dizem por aí, em muitos lugares, em muitas ideias e filosofias, que Jesus foi um grande filósofo, um grande líder, um grande profeta. Alguém que realmente falou e fez coisas muito bonitas e deve ser lembrado por isso. Mas esse texto está dizendo que não. Não é só isso que Jesus é. Senão ele seria qualquer outro bebê. Ele não é só parecido com um homem, como algumas outras teologias dizem. Ele não é nem mesmo um tipo de semideus, como Hércules ou Percy Jackson. Ele é plenamente divino. Ele nasceu de uma virgem, concebida pelo Espírito Santo. E ali ele estava sendo somente enviado, porque existia desde todo sempre. Não aceite nenhuma outra explicação liberal sobre Jesus. Não aceite nenhuma outra verdade que diga que Jesus é menos do que o Deus criador de todas as coisas. Paulo está afirmando que ele é Deus. E o Natal significa que Jesus é plenamente divino. Uma outra informação que aparece importantíssima é que Cristo é nascido de mulher. Como eu gosto desse texto, irmão. Enviado por Deus, nascido de mulher. Enquanto a palavra enviado pressupõe a divindade de Jesus, a palavra nascido declara a sua verdadeira humanidade. São as duas verdades que nós temos sobre Cristo, plenamente divino, plenamente humano. Deus teve uma mãe, Deus esteve num ventre,
Deus gestou Deus foi gestado, ele chorou, ele foi amamentado. Nesse sentido, ele tem um nascimento igual a qualquer outro. Ao meu nascimento, ao seu nascimento. Ele cresceu, ele se alimentou, ele se desenvolveu. Jesus é homem, homem como eu e você, de carne e osso. Não só com aparência humana, não só como uma ideia humana que vaga por aí, como um espírito fantasiado de homem. João disse que ele verdadeiramente encarnou e veio até nós. O Verbo se fez carne. Aquele que estava com Deus e era Deus agora está conosco. Ele não é metade humano, metade divino. Ele tem DNA humano e ele é plenamente divino. Ele tem a substância divina. Como isso é verdade, irmãos? Isso é um dos mistérios da teologia. Coisas que em Deus nós só conseguiremos entender, talvez, quando estivermos com Ele na glória. Mas não aceite nenhuma outra explicação que diga menos do que isso, que Jesus Cristo é enviado de Deus e, portanto, plenamente divino e nascido de mulher, plenamente humano. Natal é o nascimento desse Deus que não é totalmente alheio a nós. Não é esse Deus que ficou só longe, só de cima, só do templo, olhando para baixo e vendo o seu povo sofrer. O Natal é o nascimento desse Deus que entende as nossas dores, que passou pelo que nós passamos, sabe o que é padecer. Aliás, de entre nós foi o que mais padeceu nessa terra. É aquele sumo sacerdote que se compadece, que sabe as nossas dores, que entende os testemunhos que aqui são dados, que entende o que você passa aqui agora, nesse momento, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Porque ele foi homem como eu e você. Deus é um Deus, e isso é discutido na teologia, mas Deus é um Deus que tem emoções em Jesus Cristo. Deus é um Deus que tem emoções no Espírito Santo, em Deus o Pai. Ele sabe das nossas dores. Lutero, quando olha para essa realidade da humanidade de Cristo e do nascimento de Jesus, ele diz o seguinte: o cristianismo não começa no topo, como todas as outras demais religiões. Ele começa na parte de baixo. Portanto, sempre que estiver preocupado em pensar e agir sobre a sua salvação, você deve se dirigir diretamente para a manjedoura e para o ventre materno. Abraçar este bebê e filho da Virgem em seus braços. Olhar para ele, nascido, sendo amamentado, crescendo, andando na sociedade humana, ensinando, morrendo, ressuscitando, ascendendo aos céus e tendo autoridade sobre todas as coisas. Dessa forma você pode livrar-se de todos os temores e erros, assim como o sol dissipa as nuvens. Deus nasceu e é verdadeiramente homem em Jesus Cristo. Há mais uma verdade teológica sendo adicionada, versículo 4 e 5, quando ele diz: enviado de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa próxima realidade fala sobre a perfeita obediência de Jesus Cristo. Ele nasceu judeu, ele nasceu sob a lei de Moisés. Ele não nasce fora da lei, ele não nasce como alguém que é divino e, portanto, está acima da lei. Ele está, de alguma forma, logicamente, mas ele se colocou abaixo dela para cumpri-la. Ele estava sujeito à obediência de Deus na sua totalidade. Ele foi obrigado a guardar a Torá e assim o fez, com toda perfeição. Jesus cumpriu toda a lei no lugar do seu povo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como a lei exigia. Ele jamais quebrou nenhum dos 10 mandamentos. Ele seguiu o padrão bíblico do Antigo Testamento de adoração. Ele foi a Jerusalém celebrar as festas. Ele celebrou a Páscoa. Ele fez tudo o que a lei exigia. Inclusive, irmãos, ele morreu debaixo da lei. Até a morte ele foi obediente. Gálatas capítulo 3, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aquele que era perfeito, nascido sob a lei, a cumpriu por nós,
por mim e por você. A lei que nós jamais podemos cumprir. Jamais vamos chegar diante de Deus e dizer cumprir a lei em toda a sua totalidade. Deus fez isso no nosso lugar. Esse menino que nasceu sob a lei, nasceu, como diz no verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, sob os rudimentos do mundo, para resgatar esses escravos e trazê-los à maioridade, ao tempo da liberdade, da herança, das bênçãos celestiais. Aquela morte era a nossa morte, aquela cruz era a nossa cruz, mas ele se fez maldito no nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós. O Natal é o nascimento desse Deus homem perfeito, justo, que se fez maldito por mim e por você. Isso teve dois propósitos, eu queria que você prestasse muita atenção agora. O primeiro deles, eu já disse, nos resgatar da escravidão da lei e do pecado. Perdão, justificação, liberdade. Quando Cristo cumpre a lei no nosso lugar, morre a nossa morte, Ele paga o preço dos nossos pecados. Ele diz ao juiz que nós estamos livres, porque Ele cumpriu a sentença. E nós somos declarados justos diante desse juiz, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Mas isso tem um segundo propósito, há uma consequência desse perdão e dessa justificação. Em Jesus, o Deus homem, perfeito, justo, que morreu no nosso lugar, que recebeu a maldição da lei no nosso lugar, que nos justificou. Por meio dele, nós recebemos a adoção de filhos. Nós costumamos, irmãos, usar muito a ilustração de um tribunal para falar sobre a nossa obra de salvação que nós recebemos de Deus. Nós temos um juiz, nós somos culpados, temos crimes. Então Jesus está ali presente e nos méritos de Jesus, olhando para Jesus, o juiz diz, está tudo pago, está consumado, você está livre, teus crimes estão perdoados. Nós usamos muito a ilustração do tribunal. E ela não é ruim, mas muito pelo contrário, ela é muito boa. Muito menos ela é errada, ela é extremamente correta. Mas a ilustração do tribunal, ela é incompleta sozinha. Ela é incompleta. Esse juiz que nos deu perdão, também nos levou para casa. Essa é a beleza do Natal e do Evangelho. Ele te tira do tribunal, perdoado. Ele te leva para casa, te dá um sobrenome, te dá uma herança. Você passa a ser o seu filho. E da mesa do tribunal, você está na mesa agora de jantar com Deus. Não é só o estar perdoado e agora vai, vive a tua vida. É você estar perdoado e agora venha ser o meu filho, mora na minha casa, ter o meu nome e ter a minha herança. É isso que Deus faz conosco. É isso que Paulo está dizendo. É a teologia que Paulo está construindo para dizer isso. Nós recebemos a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus. Natal é o início do nosso processo de adoção. John Stott resumiu teologicamente de maneira perfeita esse texto. Eu não poderia deixar de citá-lo porque eu não conseguiria falar de modo melhor. Preste atenção nas palavras de Stott. Ele diz o seguinte: a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a justiça de Cristo o qualificam singularmente para ser o redentor do homem. Se ele não tivesse sido homem, não poderia ter redimido homens. Se não tivesse sido um homem justo, não poderia ter redimido os injustos. E se não fosse o Filho de Deus, não poderia ter redimido os homens para Deus, nem os ter feito filhos de Deus. É por causa da humanidade de Jesus, nascido de mulher, da divindade de Jesus, enviado por Deus, da justiça de Jesus, nascido sob a lei, que ele pode nos redimir e nos fazer filhos de Deus. Por isso que essas verdades são inegociáveis. Por isso que aqui estão fundamentos do Evangelho que não podem deixar de serem verdades para nós. Nossa salvação depende disso. E a melhor notícia é que tudo isso, de fato, é verdade em Jesus Cristo.
essa filiação que nós recebemos, irmãos, elas vêm com bênçãos. Bênçãos que eu gostaria de listar para você, a partir do verso 6. O texto diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Paulo está dizendo: chegou o tempo da maioridade. Aqueles que creem em Jesus como Deus, homem, justo, redentor, que confiam a vida a Ele, que creem no seu nome, que se entregam, que confiam nele como Salvador. Esses chegam no tempo da liberdade. E agora não mais escravos dos rudimentos do mundo, mas filhos de Deus. E filhos de Deus recebem o seu Espírito. Esse é um texto altamente trinitário. Começa com o Pai enviando o Filho cumprindo a lei e morrendo no nosso lugar, e agora nós recebendo o Espírito. Natal é trinitário. Deus em missão a nosso favor para nos resgatar. Deus sobre nós como Pai, Deus no meio de nós como Filho e Deus em nós como Espírito Santo. A esse Espírito, Ele concede a nós, primeiro, intimidade com Deus. Esse Espírito testifica ao nosso espírito e esse Espírito nos faz chamar Deus de Pai, de Abba, é a palavra aramaica para Pai. É a intimidade de quem fala com o Senhor, não como um mero escravo, não como um mero servo, não como um mero empregado, mas como filho de Deus, que se achega em oração, que derrama as suas lágrimas, que compartilha as suas alegrias, que anda com Deus. Nós temos esse acesso de intimidade ao Senhor. Várias outras concepções de deuses por aí mantêm deuses distantes do povo, inalcançáveis. E você tem que subir montes, literalmente ou espiritualmente, seja o Olimpo, seja outros montes, para poder ter algum tipo de contato de longe com Deus, mas aqui não, aqui Deus desceu até nós. Deus nos deu intimidade com Ele mesmo. Deus nos levou do tribunal para casa. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Batalhe por ela. Exerça, é um direito seu, você é filho. Pastor, eu não consigo orar porque eu estou em pecado, eu caí essa semana, algo ruim aconteceu. Você é filho, meu irmão. Você não é um filho bastardo. Você não é alguém que Deus olha e como um servo diz: você errou, vá, não volte mais. Deus é o pai do filho pródigo. Você pode sempre correr para Deus em vez de correr de Deus. Corra hoje. Você tem intimidade com Ele, você tem liberdade com Ele. Você é filho de Deus. Não deixe que seus pecados digam o contrário. Não deixe que Satanás diga o contrário. Não deixe que o mundo segue você para essa realidade de que Deus em Cristo é íntimo de ti. A outra coisa que nós recebemos é liberdade. Você já não é mais escravo, porém filho. Nós somos livres, irmãos. Se tem um povo livre nessa terra, é o povo de Deus, é o povo de Cristo, é o povo do Messias. Nós somos livres da principal cadeia que nos prende, o pecado, o coração corrupto, uma mente cheia de desejos pecaminosos e maus. Nós somos livres de tudo isso, irmãos. Se o Espírito Santo habita em você, você tem capacidade de se libertar dos seus pecados. Deus está agindo na sua vida. Creia nisso. Queria lhe motivar essa noite para você parar com essa história de que é mais forte do que eu, pastor. Esse pecado não tem jeito, eu não consigo me libertar disso. Quebre essa ideia diabólica no nome de Jesus. Você é filho de Deus. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Há a própria pessoa de Deus morando em você. Você tem intimidade com o Criador dos céus e da terra. Corra para o Senhor. Você é livre. Diga não ao pecado. Aos Coríntios, Paulo escreveu, capítulo 10, não existe tentação que vocês não possam resistir. Deus jamais permitirá que os seus filhos passem por algo mais forte do que eles. Sempre há o escape.
A libertação já foi conquistada na cruz do Calvário para nós, mas não viva uma vida presa ao pecado. Você foi liberto disso. A cruz te libertou. O bebê que nasceu em Belém, do ventre de Maria, estava dando início ao nosso processo de adoção. E por fim, nós somos herdeiros de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Não sei mais nem como eu explico isso. Herdeiro do Elon Musk? Fichinha diante de ser herdeiro de Deus. Herdeiros do Bill Gates? Fichinha diante do que é ser herdeiro de Deus. Ser herdeiro do Criador dos céus e da terra. Você tem uma herança eterna. Você tem uma herança que a traça não pode corroer, que a morte não pode encerrar. Você tem bênçãos celestiais à sua espera, irmãos. Você tem promessas de vida eterna que estão esperando por você. Você é herdeiro de Deus. Deus te colocou no testamento divino. Que privilégio. Que privilégio que começa lá no nascimento de Jesus. Quando ele encarna para nos fazer filhos de Deus. Quando você se converteu, essas promessas foram garantidas a você. Essa herança foi garantida a você. Você um dia receberá em plenitude das mãos do próprio Deus essa herança. Você receberá, meu irmão. Creia nisso. Se Cristo nasceu entre nós, se Deus veio até nós, nós iremos receber. Eu tenho 2 chamados a fazer depois de toda essa teologia de Paulo, de todas essas bênçãos, de toda essa filiação, de toda essa adoção. Tem 2 chamados que eu quero fazer a você. O primeiro deles é para você que está aqui essa noite, que nunca confiou em Cristo a sua vida. Que nunca parou e colocou os olhos espirituais diante de Jesus, para confessá-lo como Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, o meu chamado é para você. Esse chamado é um chamado de adoção. É um chamado para a família de Deus. É um chamado que Deus um dia fez a mim, fez a vários aqui, fez a minha família. É o chamado de confiar nele. Deus pleno, homem pleno, perfeitamente justo, que morreu a morte que você deveria morrer. Se fez maldito no seu lugar e que hoje oferece esse chamado de ser perdoado e adotado por Deus. Chega de ser escravo dos pecados, do mundo, das ideologias, dos teus próprios maus desejos, dos teus traumas. Chega de escravidão. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de ser livre em Cristo. É hora de ser filho, de alcançar a maioridade, ter intimidade com o Senhor, de ter liberdade, de se apossar das heranças celestiais, das bênçãos espirituais e eternas em Deus. A hora é essa. O convite está aberto, o convite está feito. Creia em Jesus e seja adotado na família de Deus. Creia em Jesus. Essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua. Venha para Cristo. O segundo chamado que eu tenho é para você que já foi adotado por Deus. Vários aqui de nós. É para você que já está vivendo essa realidade por meio de Jesus. E o que eu quero lhe chamar a lembrar é que se nós fomos adotados na família de Deus, se nós somos aqui filhos de Deus, significa que nós somos irmãos. É assim que nós nos chamamos. Irmão fulano, irmão Beltrano, mas que isso não fique só no vocativo, no chamado, mas que fique também na nossa relação como igreja, como povo de Deus. Nós precisamos viver de modo intenso a família da fé. De modo verdadeiramente familiar. Não para substituir a nossa família de sangue, de casa, nada disso. Mas para viver família também de modo ainda mais profundo e eterno nessa esfera da vida. Onde o Evangelho toca com integralidade toda a nossa existência. E nós nos relacionamos uns com os outros aqui como corpo de Cristo.
irmãos mais novos de Jesus, como tendo ele como primogênito, filhos do mesmo Deus, com laços e perspectivas, esperanças eternas, irmãos. Precisamos viver isso aqui entre nós. Eu quero dizer a Sofia e o Benny que vocês têm uma família na Filadélfia, verdadeira. Eu quero dizer a Jonathan e a Dalila que vocês têm uma família na Filadélfia, verdadeira família. Eu quero dizer ao Wendel e Marina que vocês têm uma família na Filadélfia. A Nildo e a Nai, vocês têm uma família na Filadélfia. A Carol, Suiane, Isabelle, vocês têm uma família na Filadélfia. Marcos e Laiane, vocês têm uma família na Filadélfia. Letícia Bacelar, mesmo longe, e sua família, você tem uma família, vocês têm uma família na Filadélfia. A irmã Cida, você tem uma família na Filadélfia, meu irmão. Eu nem sei se vocês estão passando algo, mas veio à minha mente. Fátima e Yasmin, vocês têm uma família na Filadélfia. Marciana e Aline, vocês têm uma família na Filadélfia. Eu quero ir além, eu quero dizer ao pastor Arcácio que ele e a família dele têm uma família na Filadélfia. Eu quero dizer a Ana Carmen, Daniel e Rebeca Marques que eles têm uma família na Filadélfia. A todos os nossos missionários e pastores, eles têm uma família na Filadélfia. Os cristãos perseguidos na Nigéria, em Moçambique, em qualquer lugar do mundo, eles têm uma família aqui na Filadélfia. Todos nós, crentes em Jesus, temos uma família na Filadélfia. Glória a Deus por isso. Você é povo de Deus, você é filho de Deus, nós somos todos irmãos para a glória do nosso Senhor. E nós devemos viver essa vida familiar, e o Natal nos lembra isso, irmão. E nos convida e nos constrange a viver essa realidade. Nós todos temos uma família na Filadélfia e em outras igrejas por aí. Eu queria desafiar você a algo nesse Natal. Se você conhece alguém, sabe de alguém que está longe da família, que veio para Fortaleza morar, que talvez não tenha mais a sua família presente por morte, por algum motivo, seja a família para essa pessoa no Natal. Nós costumamos fazer isso aqui. Eu vejo algumas fotos nos Natais da Filadélfia. Que isso continue entre nós. Faça um convite, que a sua ceia seja a ceia dessa família. Faça da sua casa a casa deles. Ore por alguém. Visite alguém. Vá no hospital por alguém. Faça o sacrifício por alguém. Nós somos família de Deus. Amém? Quero encerrar essa mensagem pedindo que você preste atenção no Cântico de Simeão. Lucas capítulo 2 narra essa história. E o texto diz o seguinte, que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Homem esse, irmãos, que é desconhecido, nós não sabemos a sua origem, ele aparece ali, ele é Simeão. Um senhor de idade, justo e piedoso. E o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o dia da maioridade do seu povo. Ele esperava o dia da liberdade, da libertação, da salvação. E o texto diz mais, o texto diz, o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E certo dia o Espírito Santo traz uma revelação a Simeão. E a revelação é a seguinte, antes de você morrer, Simeão, você verá com os teus olhos a salvação de Israel. Você contemplará antes de partir o Cristo, o Messias, o Senhor. E certo dia depois, movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. E esse é o exato dia em que Maria e José também levaram o bebê Jesus ao templo para apresentá-lo. E por circunstâncias que nós não conhecemos, Simeão então tem a oportunidade de tomar o bebê Jesus do colo e olhar para ele. E louvar ao Senhor dizendo, e olhando para aquele bebê, agora podes despedir o teu servo. Eu posso morrer em paz. Os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparastes para todos os povos, luz para os gentios, glória para Israel. Eu espero que você saia daqui no nome de Jesus com esse sentimento. Os meus olhos viram a tua salvação, à medida que você olha para Jesus e continua olhando para Ele.
Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio até nós em Jesus. O Senhor trouxe verdadeira luz sobre nós, Senhor, sobre as trevas dos nossos corações, Senhor. O Senhor foi maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E o Senhor é e continua sendo. O Senhor é Deus, é homem, é justo. É o justificador dos injustos. É o redentor, Senhor, dos que estão escravizados. O Senhor é a adoção dos que estavam perdidos e agora são filhos. Dos que estavam abandonados e agora foram encontrados e adotados na família de Deus. Nos lembra disso, Senhor, nesse Natal. Nos lembra disso em todos os dias. Nos dar a vivência dessas bênçãos, Senhor, de intimidade contigo, liberdade, herança. Nos dar a vivência, Senhor, desse amor fraternal entre irmãos na Filadélfia. Que aqui seja a família de muitos e que no nome de Jesus, alguns aqui possam ser achegados e adotados nessa família hoje. Faz a tua obra, Senhor, faz a obra do teu Espírito, reanima os corações, regenera os corações, Senhor, traz consolo, alegria, traz conforto, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas. Que Cristo brilhe sobre os nossos olhos, Senhor, possamos olhar como Simeão olhou para ti e dizer: agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que bênção, Senhor. Que bênção. Queremos glorificar o teu nome e exaltar o teu santo nome, hoje e para sempre, para toda a eternidade. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.